Você já percebeu que o medo pode paralisar completamente uma pessoa? Às vezes, ele aparece antes de uma decisão importante, de uma conversa difícil, ou até mesmo quando pensamos no futuro. E quanto mais tentamos fugir dele, maior ele parece ficar. Mas existe um motivo pelo qual a Bíblia fala tantas vezes sobre o medo. Ela não ignora esse sentimento. Pelo contrário, ela ensina como enfrentá-lo. Primeiro, precisamos entender uma coisa: sentir medo não significa falta de fé. Muitas pessoas importantes da Bíblia sentiram medo em algum momento. Moisés teve medo de falar em público. Elias teve medo e fugiu para salvar a própria vida. Os discípulos tiveram medo durante a tempestade. Até mesmo Davi, conhecido por enfrentar Golias, escreveu vários salmos descrevendo momentos de angústia. O medo faz parte da experiência humana. O problema não é sentir medo. O problema é deixar que ele decida o rumo da sua vida. Um dos versículos mais conhecidos sobre esse assunto está em Isaías 41:10, que diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Perceba que Deus não promete uma vida sem dificuldades. Ele promete estar presente durante elas. Isso muda completamente a perspectiva. O foco deixa de ser o tamanho do problema e passa a ser quem está ao seu lado. Outro ponto importante é que grande parte dos nossos medos nem chega a se acontecer. Nosso cérebro cria cenários, imagina fracassos e nos faz sofrer por situações que talvez nunca existam. Jesus falou exatamente sobre isso em Mateus 6, quando ensinou a não viver preocupado com o amanhã. Ele disse que cada dia já tem as suas próprias preocupações e que não devemos carregar problemas que ainda nem chegaram. Isso não significa viver sem planejamento. Significa não permitir que a ansiedade pelo futuro roube a paz do presente. A Bíblia também mostra que a coragem não é a ausência de medo. Coragem é continuar mesmo sentindo medo. Quando Josué assumiu a liderança de Israel após a morte de Moisés, ele provavelmente estava inseguro diante da enorme responsabilidade. Foi então que Deus disse: Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. A coragem de Josué não veio porque ele deixou de sentir medo, mas porque decidiu confiar em Deus apesar dele. Existe ainda outro ensinamento muito importante. Em 2 Timóteo 1:7, a Bíblia afirma: Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Isso mostra que o medo não deve controlar nossas decisões. Deus nos chama para agir com sabedoria, equilíbrio e confiança. Na prática, como aplicar isso? Primeiro, ore. Não porque a oração faz os problemas desaparecerem instantaneamente, mas porque ela muda a forma como você encara esses problemas. Segundo, lembre-se das vezes em que Deus já cuidou de você. A Bíblia constantemente incentiva o povo a recordar o que Deus já havia feito. A memória fortalece a fé. Terceiro, faça o que precisa ser feito mesmo com medo. Esperar o medo desaparecer pode significar nunca agir. Muitas vezes, a coragem cresce durante a caminhada, não antes dela. E por último, coloque sua confiança em Deus, não nas circunstâncias. As circunstâncias mudam o tempo todo. Deus não. O medo pode até bater a porta. Isso faz parte da vida, mas ele não precisa morar dentro de você. A Bíblia nos ensina que a verdadeira segurança não está em controlar tudo o que acontece, mas em confiar naquele que continua no controle, mesmo quando nós não entendemos o que está acontecendo. Talvez você ainda sinta medo amanhã. Talvez enfrente desafios que pareçam grandes demais. Mas lembre-se, as pessoas mais corajosas da Bíblia não eram aquelas que nunca tiveram medo. Eram aquelas que decidiram obedecer e seguir em frente, confiando que Deus caminhava ao lado delas. E essa continua sendo uma das maiores lições que a Bíblia nos ensina sobre coragem.